Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Inspire Talks Podcast. Como você sabe, esse é um espaço para conversas fluidas, sem roteiro, em que o encontro vai dar conta de trazer aquilo que a gente precisa para nutrir esperança. Eu não sei você que me acompanha por aqui, mas eu dou muito valor para todas as pessoas que procuram no mundo algo que faz sentido e quando não encontram, vão lá, criam e oferecem. E eu estou aqui hoje com uma convidada que me inspira profundamente, justamente porque dentro da sua história de vida tem esse particular. Eu falo com a Luciana Baruch. A Luciana, ela é médica, especialista em riscos psicossociais, em medicina do trabalho. Ela trabalha orientando as empresas e também as políticas públicas hoje, para que as pessoas possam ter melhores condições para enfrentar o dia a dia do trabalho, mantendo a sua saúde mental e também social. A Luciana é mãe de 3 e ela gosta de florais e eu acho que nisso a gente se conecta profundamente. Luciana, muito obrigada. É ótimo recebê-la aqui. Obrigada a você, Cíntia. Estou muito feliz, muito grata com essa oportunidade. Queria agradecer também a nossa audiência, né, o pessoal que está nos assistindo. Estou apaixonada pelo seu projeto, Inspire Talks. As convidadas que me precederam já falam assim por si só, então me sinto assim com uma grande missão, sabe, de manter essa entrega que você tem conseguido aqui. E estou muito animada para a nossa conversa. Uma honra mesmo. Eu também estou muito animada porque a gente pode falar nessa conversa de coisas que a Luciana estava me contando aqui, né, Lu, nos bastidores, que não são tão abertas assim em projetos como esse, que é a história de vida, que é o nosso lado de humanidade. E o que mais me interessa saber é o que é inspiração para você. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa movida e inspirada por desafios. É até difícil admitir isso, porque, de um modo geral, na vida a gente está sempre buscando tranquilidade, paz, conforto, o que é leve. Mas se eu analisar a minha história, eu nunca fiz isso. Então, eu gosto de transformar, eu gosto de deixar a minha marca. Eu sou uma pessoa que realmente não quero ir para um lugar onde está todo mundo olhando, fazendo. É como se ali eu não fosse ajudar. E eu estou sempre, de alguma forma, buscando o que falta, o que é problema, o que está, enfim, descuidado, né? O que precisa ser desvelado, mostrado. E, pessoalmente também, eu acho que eu sou uma pessoa que se move por desafios pessoais, tanto profissionais quanto pessoais também. Assim, eu acho que eu tinha uma vontade muito grande de ter um casamento que desse certo, ter uma família do jeito que eu sonhava. Isso para mim era uma questão, e hoje eu tô com meu marido há, enfim, 22 anos e a gente está casado há 18. E hoje eu vejo assim, o quanto que isso é construção, que realmente não é fácil, e isso era algo muito importante para mim. E a questão profissional também, né? Os meus desafios profissionais, eles nunca foram movidos só por uma questão de sucesso ou de dinheiro, muito pelo contrário. Eu sempre fui, às vezes, correndo um risco enorme de falhar ou de estar em um tema. A questão de saúde mental, eu acho que ilustra bem isso, porque eu comecei a estudar isso em final de 2008, início de 2009. Escrevi meu livro em 2009 e 2010 sobre riscos psicossociais e saúde mental de trabalhadores, que é um tema que hoje a gente está falando muito, mas a gente está em 2026. Então, naquela época, eu era considerada uma pessoa quase que exótica, excêntrica. Eu ia com meu livro em sindicatos, OAB, e as pessoas liam o título e falavam assim, que legal, mas assim, diferente. Então, eu quis abrir esse espaço, sabe? Então, acho que
isso que me inspira, transformar, mudar e deixar minha marca também, né? Assim, sem falsa modéstia, essa questão aí do ego, acho que tem um tanto disso também, sabe? Um orgulho que para mim sempre veio antes de dinheiro ou de qualquer outra coisa, qualquer outra marca de sucesso, sabe? Eu tenho esse orgulho de dizer, eu fui pioneira a tratar desse assunto no direito e com uma profundidade tão grande a ponto do livro ser citado em decisões judiciais, em pareceres do Ministério Público, em teses de doutorado defendidas no exterior, tem mais de 600 citações. E eu era muito nova, eu tinha 28 para 29 anos, então assim, me orgulho também de ter sido tão madura de ter feito isso naquela época, né? E a partir de uma situação dificílima que me aconteceu, que foi ter sofrido assédio, ter perdido o cargo e ter tido que lidar com essa frustração de ainda em estágio probatório, após entrar, né, passar num concurso que eu sonhava, uma carreira que eu queria, enfim, viver tudo isso. Para mim foi algo que eu não consegui antecipar, que eu não vi chegando, foi um grande trauma e eu acho que, assim, eu podia ter me afundado nisso, sabe? Ter me tornado uma pessoa magoada, frustrada. Levei tempo para conseguir ressignificar, para conseguir me curar, para conseguir achar esse caminho, mas no meu ritmo, que é um ritmo mais lento, mas ele é muito profundo, assim, no sentido de entrar de uma forma densa nos assuntos, eu consegui, né? Fiz as primeiras fiscalizações de assédio e riscos psicossociais no Brasil, no âmbito do Ministério do Trabalho, entre 2010 e 2015. Tive que brigar para fazer isso, fui criticada, sofri novos assédios, porque as empresas entravam na justiça contra mim, dizendo que eu não podia fiscalizar esse assunto, que isso não era assunto de auditor fiscal. Como se o auditor fiscal só pudesse falar de equipamento de segurança, capacete, essas coisas. E isso não era uma questão, como se fosse interna corporis, né? Algo da gestão. E não é porque eu tinha escrito livro, mas eu escutei coisas desse tipo. A Luciana quer fiscalizar esse assunto só porque ela escreveu um livro sobre isso. A Luciana fica inventando moda, sabe? A Luciana exagera demais. Eram só piadas, isso não era assédio sexual. Então, não foi fácil, mas eu queria provar para mim e para o mundo que esse assunto era importante. E eu tive essa consciência de pensar, nossa, eu estou num trabalho público, eu estou no Ministério do Trabalho. E quem está no banco? E quem está lá na Faria Lima? E quem está lá no centro empresarial? Se isso está acontecendo no Ministério do Trabalho, imagine em outros lugares. Então isso também me preocupava muito. Eu pensava, será que isso não é uma grande questão? Será que não tem muito mais gente passando por isso do que a gente pode imaginar? E de fato, havia. Então eu acho que é isso que me inspira, assim, grandes desafios, coisas que às vezes você não consegue fazer de forma rápida, nem superficial, mas que eu tenho essa paciência de enfrentar. Eu fiquei te ouvindo e tem uma coisa que eu acho que é muito bonita e muito profunda no teu processo, que é o de reconhecer o papel da vítima, mas não ficar presa a ele. E acho que a sua dor é a dor de nós, muitas mulheres, se não todas, da invalidação, né, eu sinto que hoje, 2026, sim, temos muitos espaços públicos que divulgam e às vezes até exploram, no sentido pior dessa palavra, né, a exposição dos crimes contra as mulheres, sejam eles de que tipo e nível sejam. E entendo que quando você viveu o assédio, a gente está falando de que ano, Lu? 2008. 2008. Esse era um assunto ainda mais tabu, né, em que o homem ainda se via mais do que hoje ainda no direito e com muita naturalidade de se apropriar desse recurso, né, que é o ambiente de trabalho ou a posição que ocupa, para criar situações em que eles vão vitimar as pessoas. Eu acho que esse é um lugar em que as pessoas ocupam com
muita vergonha, muita culpa e por isso não conseguem se movimentar. Mas algo em você, alguma coisa aí dentro, te fazia escutar isso tudo que vinha de fora, né? Essas frases que vieram depois, inclusive sobre o seu exagero, sobre as coisas talvez não serem exatamente desse tipo. Alguma coisa aí dentro te fez olhar para a experiência que você viveu e não desacreditar dela. E de fazer algo que está revolucionando, como você disse, né? O olhar e as sentenças e as decisões que impactam a vida de muita gente. E aí eu fiquei com muita vontade de saber mais dessa sementinha que existe aí, que para mim é uma coisa de autovalidação, mas eu não sei se a gente precisa nomear, ou se é parecido com isso, ou se é outra coisa. Eu queria te ouvir sobre essa capacidade de reconhecer a sua dor e, ao invés de esperar que alguém venha resolver ou que haja uma resolução pronta, criar um caminho para a resolução. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Sempre tive um talento para ciências humanas, mas sempre fui bem. No colégio eu ia bem em todas as matérias. Assim, não tinha nenhuma matéria que eu tinha uma grande dificuldade. E eu transito bem na área de biológicas, eu era professora de exatas, mas eu tenho, digamos, talvez um talento especial para a área de humanas, e aí isso envolve tudo, né? Sociologia, psicologia, história, antropologia. Como eu fiz 3 graduações, eu tive uma exposição grande a essas disciplinas, né? Em administração de empresas, na FGV, inclusive foi onde eu li o livro do Dejur pela primeira vez, na disciplina de psicologia organizacional, aos 18 anos. Então, depois no direito, mestrado, doutorado, li muitos filósofos, muitos sociólogos, entrei na psicologia social também de uma forma muito aprofundada. E a medicina, eu acho que talvez foi o curso menos humano que eu fiz, por incrível que pareça. Porque é um curso mais determinístico. Se é isso, mais. Trate assim. Se é assim, faça isso. O procedimento é esse, o protocolo é esse, sabe? Você tem aquelas disciplinas, tipo psicologia médica, enfim... E que a grade é sofrível, né, da psicologia médica. Hoje eu não sei como está. Sim. Mas ali em 2009, 2010, quando eu tive contato com o currículo, eu disse, meu Deus, são esses os temas que são dados nessa carga horária, que é ínfima também, para alguém que vai lidar com a vida humana? É uma grande falha na formação médica, e não é por outra razão que a gente tem os problemas que a gente tem com a profissão hoje em dia, na minha opinião. Então, assim, estudei numa faculdade católica, tive 2 semestres de espiritualidade, medicina, que foi interessante, mas de resto, poucas matérias. E naquele universo maçante da clínica, da cirurgia, da anatomia, do estágio, sabe? Dos princípios do SUS, etc., isso se perde. E isso não é visto pelo estudante como algo importante, porque... Tem isso também, né? O quanto de horas você tem naquilo ali, o quanto que você tem que se dedicar. Você tem que se dedicar muito mais na anatomia. Então, isso traduz uma percepção de importância para o estudante, né? Ele faz essa leitura. Isso não é nada, isso aí é para preencher espaço, preencher tabela. Mas não é importante. Importante é isso, porque olha quantos semestres a gente tem, olha a carga horária, né? E o que eu acho um contrassenso, até porque anatomia, você estudou ali naquela semana, você lembra, pouco tempo depois você esquece. Se você não trabalhar com aquilo ali, isso vai se perder. Descrição superior, limite inferior, de um espaço dentro da axila. Quem lembra disso, entende? Mas uma noção de espiritualidade, uma noção de psicologia, o quanto que isso é importante na relação médico-paciente. Mas a isso não se dá a devida importância. Então, assim, eu sempre tive esse senso de justiça muito grande desde pequena. Depois, anos mais tarde, aos 41 anos, eu fiz uma avaliação neuropsicológica, eu descobri que eu tinha superdotação e altas habilidades e vi que isso é uma característica
de pessoas com superdotação. Inclusive, uma vez eu estava lendo algo que conversou muito comigo, que é pessoas com superdotação acabam tendo mais facilidade com trabalhos que exigem, por exemplo, um concurso, uma coisa assim, do que num mundo corporativo onde te exige puxar saco, enfim, ser político, fazer o que tem que fazer e não o que seria necessário. Sem questionar tanto. Sem questionar. E que a gente tem dificuldade com esses espaços e com esses lugares. Isso, assim, conversou demais comigo, porque é isso. Eu até escrevi um artigo outro dia na Veja Saúde falando da importância da solidariedade para a saúde mental. Inclusive o Dejoux fala isso. Num prefácio que ele escreveu em 2008, na edição francesa daquele livro clássico dele, A Loucura do Trabalho, ele revisita tudo e ele fala por que ele acha que a situação de saúde mental está tão grave. Ele cita 3 pontos em específico. Ele fala a tolerância do Estado, enfim, falta de leis, políticas públicas, o mito, a cultura o mito da qualidade total, essa coisa de importar esses modelos gerenciais japoneses, americanos, toyotismo, fordismo, just in time, kanban, melhoria contínua, algo que para o ser humano é muito complicado de você aplicar. Nem a máquina tem 100% de aproveitamento. Né? Existem setores nas empresas de qualidade e tem mais ou menos uns 5% de refúgio ali, muitas vezes, pelo menos uma vez que eu fui numa empresa, era mais ou menos isso, que não atende a qualidade. Era uma fábrica de shampoo. Então, assim, a máquina não tem essa perfeição. Quanto mais um ser humano que engravida, que tem parente doente, que tem licença maternidade, férias, problemas financeiros, enfim. A nossa produtividade, ela varia e ela varia mesmo. Né? E isso é um grande problema. Às vezes a pessoa rende durante 10, 15 anos no trabalho, depois ela tem uma questão, menopausa, e aí vem uma depressão junto com a menopausa, também, né? E aí essa pessoa é descartada. Né? E aí nada do que ela fez é levado em conta. Então, ele coloca isso, né? Qualidade total, a tolerância do Estado e o que eu queria comentar, que é a cultura do cada um por si. Ele fala chacun pour soi, né? Essa competição desmedida que se colocou hoje no mundo corporativo, porque isso faz as pessoas quererem produzir mais e mais, para lutarem por uma promoção, as pessoas literalmente se acotovelando no trabalho para garantir o seu lugar ao sol, para progredir na carreira. E aí esse artigo que eu escrevi na Veja Saúde, né, voltando, eu falo sobre a solidariedade, que é o antídoto para isso, que é algo que a gente perdeu, os mecanismos de defesa coletivos. Né? E Dejoux fala isso, porque ele é psicanalista e fundou a psicodinâmica do trabalho, que é baseada na psicanálise. Né? Ele fala muito de pulsão, desses termos, inclusive. Então, nesse artigo da Veja Saúde, eu falei, aquelas pessoas que se preocupam com os outros, que param o que estão fazendo para ajudar, que lembram do aniversário de todo mundo, do nome, que são alegres, que trazem uma leveza para o ambiente de trabalho, porque são mais sorridentes. São mais relacionais. Essas pessoas, elas não são tão interessantes. Por quê? Porque elas vão talvez produzir menos, porque elas vão estar parando delas para ajudar a pessoa que acabou de entrar e está precisando de ajuda e ninguém mais quer parar. Então, o que acontece? Hoje, o recrutamento e a seleção é muito direcionado para essa pessoa que é uma pessoa que cumpre todas as metas, que é super agressiva, que é também um tanto egoísta, que se o outro está ali com problema, o problema é dele, eu tenho que fazer o meu. É um perfil que é bom para as empresas, é necessário, mas não pode ser só isso. E socialmente isso nos adoece, né? Exato. Luciana? Então, assim, a gente teria que ter essa mistura. Mas eu digo, pessoas como eu não têm espaço hoje no mundo corporativo. Você falou, eu trabalhei no mercado financeiro, em banco de investimento no início da minha carreira. Eu fiz administração na GV, que é a melhor escola da América Latina. Na época era, acredito que hoje ainda seja uma das melhores. Trabalhei em banco de investimento, trabalhei numa grande consultoria multinacional, trabalhei em um escritório depois boutique de fusões e aquisições. E eu fiz uma leitura muito rápida de que ali eu não ia prosperar, ali eu não ia crescer. O que o meu perfil estando ali? Não era interessante. Assim, no banco, era um banco português. Nos cargos de diretoria, só homens portugueses.
na tesouraria tinha uma mulher que era hostilizada, que faziam piadinhas com ela. Eu também tinha uma chefe mulher que ela gritava comigo e depois ela falava, não, tá certo. Por que você fez tal coisa? Olha essa data. Eu falava, não, a data é essa. Tá certo. Então, assim, essa cultura. Eu percebi que o que eu tinha para oferecer, por mais que eu tivesse conteúdo, e eu tinha conteúdo, né? Eu fui boa aluna, ganhei prêmio na GV por excelência acadêmica, fui para Nova York, com tudo custeado por um grande banco americano, que é o Goldman Sachs, pela Goldman Sachs Foundation, ganhei prêmio em dinheiro. Então, assim, eu tinha excelentes notas no direito também, eu sempre fui boa de conteúdo, mas eu percebi que aquilo ali não era o mais importante, entende? Que se relacionar com as pessoas de uma forma mais agressiva era o que fazia uma pessoa ser mais bem-sucedida ou não. E eu vi que aquilo ali eu não conseguiria fazer. Então assim, também a falta de representatividade, porque a gente está falando do início dos anos 2000. Eu sei que hoje tem muito mais mulheres em cargos de liderança nessa área, né, que é a área financeira, mas naquela época isso não existia. Então eu olhava e pensava, cadê? Um exemplo? Não tinha nenhuma mulher. No caso, não tinha nenhuma mulher nem brasileira, mas enfim, na consultoria também tive essa percepção, sofri assédio sexual, muitos homens, quase todos da Poli, do ITA, enfim, um ambiente bem masculino. E eu pensei, para eu ocupar esse espaço aqui, eu vou ter que fechar os olhos para assédio sexual e me contentar com trabalhos de apoio, porque as mulheres aqui não têm chance. Então aí estou falando muito de discriminação, né, de assédio discriminatório, de assédio sexual, mas eu fui fazendo essa leitura. Não foi nem algo consciente, foi uma leitura inconsciente que me afastou dali. E na consultoria, que era um ambiente menor, o que eu percebi é que a cultura de fora, ela acabava ditando a cultura de dentro. Então, você precisava ficar até tarde, você precisava trabalhar os finais de semana. Eu era jovem, eu podia fazer isso. Mas eu não queria, porque eu já estava cursando direito à noite. Então, eu já tinha uma outra atividade, né? Eu não tinha filhos em casa, pequenos me esperando, mas eu tinha essa outra atividade. E eu via que isso frequentemente chocava, né? Com 10 horas de trabalho, ali 12 horas às vezes que eu ficava, não é suficiente. Então, uma cultura de jornadas excessivas, né? E é algo que privilegia quem é mais jovem, quem tem vela para queimar, quem não tem família, ou quem está disposto a não conviver, né, ter uma família e não conviver com ela, o que também tem um preço para a saúde mental, né? E não só da própria pessoa, dos filhos também, né? Então, eu fiz essa leitura de que era um ambiente hostil, que era um ambiente difícil. E é interessante porque a gente está falando de uma carreira muito desejada, não à toa, hoje tem mais mulheres, mas à época muito menos, porque existia de fato tanto preconceito que só se abria espaço e pouco para aquelas que realmente se destacavam, né? Então você, vamos dizer assim, olhando de longe e de perto também, alcançou um lugar que muita gente queria e de repente você decide abrir mão, porque nem tudo está à venda, né? Existem os inegociáveis, a vida precisa ser algo para além do trabalho, o ambiente precisa oferecer as condições nem sempre ideais, ou não necessariamente as ideais, apesar dos desafios e dificuldades, mas um espaço em que a sua dignidade, a sua integridade seja respeitada, o respeito esteja presente. Então, e você diz, né, que foi fazendo essa leitura, e eu vejo que essa é uma leitura muito de uma percepção de desconfortos, de incômodos, de inquietudes, e você diz que tem essa característica de ser mais justiceira, né, e eu fico pensando, né, o senso de busca, né, por justiça é algo que nos move muito, né, assim, é o tipo de combustível que faz com que a gente, de fato, opere muitas transformações na vida da gente e de quem tá em volta, assim. A gente quase fica em determinados momentos com hiperfoco mesmo, né, em algumas questões e não olha pro restante para alcançar aquilo que pra gente é o justo, é o certo. E aí tem duas coisas que me ocorrem. Primeiro, eu acho que é esse senso de autorrespeito e essa força
né, de abrir mão daquilo que ditava valor, status, em uma sociedade como a nossa, em que a identidade é muito pautada pelo trabalho, né? Então, aquele ambiente que você forja uma identidade e busca aprovação passa a ser aquele que te desaprova constantemente ou que te coloca à prova a todo momento. Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito forte para mim aqui te ouvindo. E o outro aspecto é a coragem de abrir mão, né, de lidar, não sei, imagina que você foi criticada, foi questionada, enfim, passou por um processo aí de precisar de muita autoconfiança ou muita autoafirmação, porque eu também imagino que você fez essa transição intuitivamente. Eu não sei se você parou e antes de sair do mercado financeiro disse, agora então a minha nova carreira será, e aí construiu todo o caminho para rota de fuga. Não, isso que você falou é algo bem importante e que eu gostaria de compartilhar. Porque quem olha hoje para a minha carreira, lê lá a minha mini bio, fala assim, uau, que legal essa carreira. Mas isso é agora. Construir essa carreira exótica, diferente, difícil, né? Esse perfil que é tão raro, assim, difícil de encontrar alguém com essa formação, com essas experiências, com esse olhar, com essa perspectiva nesse assunto, né? Até diria assim, eu talvez seja uma profissional única dentro do que eu faço, né? Atendo pessoas, já fiz fiscalizações, fiz mestrado e doutorado no assunto, tenho um perfil no Instagram onde eu também tenho muitos relatos. Então assim, no acadêmico, no consultório, eu passei por isso, vivi na pele, então também é algo que eu tenho esse meu testemunho. Então acabei me formando aí de uma forma muito, muito única, muito singular. Mas isso não foi planejado dessa forma, e isso foi muito difícil de ser feito. Assim, eu quero chegar lá atrás, mas vou passar pela questão da medicina. Eu me lembro bem quando uma das fiscalizações que eu fiz, um banco entrou com mandado de segurança, pedindo para eu não fiscalizar mais, pedindo para eu não enviar meus relatórios para o Ministério Público, para não lavrar novas autuações. E a juíza negou tudo, exceto um ponto. Eu lavrei autos de infração pelo fato de o banco não ter emitido a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho por depressão. E justifiquei os afastamentos, os remédios que as pessoas tomavam, as licenças, o assédio, que elas relatavam que tinha sido a causa do adoecimento. E nesse ponto a juíza deu ganho de causa para o banco e disse, anulou a autuação e falou, ela não é médica, você não é médica, e só um médico pode dizer sobre doença, especialmente sobre doença do trabalho. E ali eu entendi que a medicina era um território de poder. Você dizer o que não é doença, você dizer que uma doença é causada pelo trabalho, né? É um espaço que faria sentido eu ocupar. E foi difícil tomar essa decisão, porque eu tinha já um filho pequeno, levei um bom tempo até ter coragem, entrar no cursinho. O cursinho foi super difícil. O primeiro dia de cursinho eu cheguei com uma roupa de advogada, sempre falo isso. E todo mundo de short rasgado, adolescentes, assim, me olhando, pensando assim, será que ela vai dar aula? Será que ela é a professora? Sabe? E sentar ali e recomeçar. Meu primeiro dia da faculdade de medicina, eu chorava, eu falava, gente, eu não acredito que eu estou começando algo que é tão longo e que vai me tomar tanto tempo e que eu vou ficar distante do meu filho. Depois de já ter uma estrutura em uma vida, né? Eu já tinha um doutorado, um mestrado, um livro publicado, anos de carreira no serviço público. Então, assim, muito difícil. Então, quando a gente olha a minha mini bio agora, parece lindo, mas foi uma construção muito difícil. E lá atrás, quando eu estava acho que no segundo ano da faculdade de administração, na mesma época que eu ganhei esse prêmio, que eu fui para Nova York, eu entrei na Fundação Estudar. Não sei se você conhece a Fundação Estudar. Não. É uma fundação que foi criada pelos fundadores pelos fundadores da Ambev, Jorge Paulo, Marcel, Beto. Eles têm fundações próprias, mas eles têm uma fundação que
é a Fundação Estudar, onde eles estão juntos, que financia os estudos de jovens com alto potencial. E na época eu passei por todo um processo seletivo bem difícil, há quem diga que é o mais difícil do Brasil, e fiz uma última fase de entrevista com eles. E eles têm um lema, né, que é: para você saber o futuro de uma pessoa, você tem que olhar o que ela já fez. E naquela época eu já tinha feito algumas coisas, já tinha feito 2 anos de pesquisa na GV com bolsa, já tinha ganhado prêmio, já tinha me mudado, eu tinha entrado na UFMG em primeiro lugar no vestibular em economia, decidi vir para a GV porque era melhor. Então, todo esse contexto me fez ser a única mulher aprovada de 12 homens. Né? E todos esses homens que entraram comigo trabalham hoje no mercado financeiro, em áreas afins. Né? E eu lembro de uma das etapas da entrevista, uma pessoa da fundação me disse assim: "O que você gostaria de trabalhar?" Eu falei: "Talvez com o terceiro setor." E aí ela me disse assim: "Não, as pessoas mais brilhantes que eu conheço ou foram para banco de investimento ou consultoria, você não pode ir para o terceiro setor." E isso me marcou, e de fato eu tentei ir para banco de investimento e para consultoria, mas eu já tinha essa vontade de, assim, digamos, trabalhar em causas que não eram, talvez, financeiramente interessantes, que são as causas que o terceiro setor cuida, né? Violência contra a mulher, trabalho infantil, né? É isso. Então, assédio, isso me marcou bastante. Então, assim, fazer essa mudança me trouxe muita culpa, porque eu tive que sustentar um não pertencimento, sabe? A Fundação Estudar tem reuniões anuais, e as reuniões anuais premiam as pessoas e contam sobre as carreiras dela, e você conversa nos bastidores, no momento do café. Eu sempre fui muito diferente de todo mundo lá. Né? Depois de um tempo, a fundação começou a abrir um pouco, e aí saiu dessa coisa do mercado financeiro exclusivamente. E aí entrou a Tabata Amaral, entrou o Renan Ferreirinha, entraram médicos, começaram a entrar pessoas da psicologia, de tecnologia, e hoje a fundação tem bolsistas de todas as áreas, está mais diversa também em termos de cor, de gênero. Uhum. Mas eu estou lá, né, desde 2001, então são 25 anos, isso é agora. Durante muito tempo a fundação teve esse perfil mais masculino, mais branco e mais do mercado financeiro mesmo. Quando não era do mercado financeiro, era do direito, e geralmente advogados que tinham feito LLM, que trabalhavam em bancos ou em escritórios de advocacia, prestando serviços para bancos e para o mercado financeiro. Sabe? Então, eu com esse perfil fui para o Ministério do Trabalho, mestrado em saúde mental, doutorado em saúde mental. Assim, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tinha uma sensação de patinho feio mesmo, assim, sabe? Eu adoro a história do patinho grande. feio. Porque, na verdade, eu acho que ela é uma grande metáfora para isso que a gente chama de pertencimento, mas não necessariamente é pertencimento. E que é de ficar tentando se adequar a um ambiente, né? Sacrificando quem você de fato é, para sentir que pertence àquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela causa, ou recebendo aqueles reconhecimentos. E aí eu coloco no plural porque eu acho que são múltiplos, né? De status, de imagem, financeiro, social. E na verdade, você até muitas vezes se diminui achando que aquele é o grande lugar, que aquelas são as grandes pessoas, que eles são todos os, né, os grandes patinhos e que você que é o feioso da história, quando na verdade você só é de outra espécie, tinha que estar num outro ambiente, fazendo outras coisas. E acho que a arte de fazer isso também está em saber sair. Né? Sem precisar demonizar, sem precisar não ter o reconhecimento de quem são as pessoas que te ensinaram. Eu acho que você faz isso muito bem. Porque você consegue fazer uma leitura de cenário na qual você agrega uma percepção. Você não fica ali batendo cabeça com as pessoas, tentando modificá-las, e nesse sentido eu acho que onde eu estou mais focada é sair desse ambiente em que não é o financeiro, não é a consultoria, não é o tipo de indústria para a qual você trabalha, mas o como você pode desempenhar o seu papel e usar o seu conhecimento. E eu fiquei aqui te ouvindo e pensando, nossa, a Luciana disse... Assim que ela se apresentou, eu sou casada.
E família é uma questão para mim, e é uma relação de 22 anos, e isso é uma construção. Eu fiquei tentando colocar, né, assim, a integração dessa imagem de alguém que valoriza tanto vínculos, que faz leituras de cenário instintivamente, que gosta de floral, né? E uma das coisas que me conectou a você, eu te disse, eu não sei se já aqui na gravação ou minutos antes, foi o fato de nós gostarmos de uma mesma planta, né, que é o bastão do imperador. E você me contar que existe um floral dessa planta. Quanta riqueza existe dentro, né, de uma identidade, de uma vida, quando a gente, sim, se dedica ao trabalho e, se possível, pode, por meio dele, oferecer boas coisas para o mundo, mas preserva também quem a gente é em outros espaços, outros gostos, que em nada se relacionam com o fato de você ser uma mulher extremamente inteligente, culta e dedicada para o que faz, né? Então tem um outro lado da Luciana que eu gostaria muito de conhecer ainda nessa conversa, que é esse, dessa pessoa que olha para uma planta e vai atrás dela e do que ela tem a oferecer e se apropria disso e divide, compartilha. Eu tenho esse lado que eu brinco, né, o lado B, que quase ninguém conhece e que ele é muito interessante também, quase tão interessante quanto esse outro lado, que é o que aparece publicamente, digamos assim. As pessoas me conhecem como auditora, doutora em Direito, médica que fez especialização em Psiquiatria, Saúde Mental, estou cursando agora em Medicina do Trabalho. Mas muito antes de fazer medicina, eu já gostava de plantas, de fitoterapia. Depois eu conheci o Ayurveda em 2012. Estudei assim a fundo o Ayurveda. O yoga também vem junto, né, com o Ayurveda. Fui para a Índia, fiz um yatra pelos lugares sagrados do budismo e do hinduísmo. Fazia muitos retiros de yoga, de alimentação saudável, retiros de Ayurveda. Me interessei muito pela fitoterapia ayurvédica, que pouca gente conhece. E foi isso que me tirou dos medicamentos, né? Porque quando eu passei por assédio, fiquei 1 ano e 8 meses afastada do trabalho por depressão, tive o adoecimento reconhecido pela junta médica como sendo causado pelo trabalho, pelo assédio no trabalho. Mas tomava um monte de medicamentos, tomei por 4 anos medicamentos, e foi esse trabalho mais espiritual e também com as plantas, com os óleos medicados, com a fitoterapia ayurvédica que me tirou. E aí eu fiquei sem medicamento nenhum, emagreci, assim, realmente eu senti em mim essa potência. E sempre estudei outras coisas também, medicina chinesa, nunca fiz um curso de medicina chinesa, mas sou uma autodidata em medicina chinesa e acupuntura. E sempre, receitava uma coisa ou outra para as pessoas da família. Eu via das pessoas dizendo assim, nossa, você tem talento para medicina, por que você não faz medicina? E era tão reprimido, talvez, esse talento, essa aptidão, que eu sempre dizia, não, tá tudo bem, eu estou bem no direito, minha carreira é essa. Eu cheguei a ajudar a minha irmã a se formar médica, minha irmã mais nova, paguei cursinho, estimulei, falei, vai lá, faz. Mas nunca pensei em fazer antes de tomar os florais, né? Então, assim, foi quando eu conheci os florais que eu tomei meu primeiro frasco em 30 dias. De repente, meu pensamento se organizou e eu falei, nossa, eu quero fazer medicina. E aí eu falei com meu marido e a gente foi no cursinho, sabe? E aí eu consegui que isso viesse para o consciente, tirar essas travas, essas crenças de que eu já tinha filho, de que eu tinha 35 anos, de que aquela crença, né, de se você está buscando uma outra carreira porque você falhou na sua, ou você não está satisfeito com o que você tem, que era algo que muita gente me perguntava, inclusive na faculdade, você não gosta do direito, você falhou, não deu certo, por que você está aqui? Então eu tive que também calçar, eu digo, as sandálias da humildade para fazer esse curso, voltar, responder chamada, sabe, respeitar horário, provinha,
não importa, sabe, se eu tinha doutorado, se eu era auditora, ali eu era uma aluna como outra qualquer. Então eu tive que passar por esse processo também de me despir, assim, e conseguir me colocar dessa forma mais humilde para conseguir fazer esse começar, curso. né, uma outra... Recomeçar. E é começar até uma coisa muito diferente de tudo que você vinha fazendo, né? E essa sua experiência com os florais e também a experiência em estudar medicina, mas não só nessa fase da vida em que você começa tudo, mas depois ser autodidata em medicina chinesa e a experiência na Índia, né? São vivências, todas elas muito, imagino eu, muito transformadoras. E queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse desejo de buscar e de se especializar. E são todos espaços de muita humildade, como você disse, né? De calçar aliás, de colocar a sandália da humildade, né? Para entender que você tinha uma carreira, você tinha uma história, você tinha uma identidade, tinha insatisfações, mas a curiosidade, né? Para tatear um novo caminho, ainda que não tivesse nenhuma conexão com as coisas que você fazia, se mantiveram presentes. Eu imagino que nem tudo foram flores, embora a gente tenha falado sobre os florais e sobre as flores, eu imagino que não tenha sido um processo tão simples. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Lu. Bom, depois que eu entrei o Ayurveda eu estudei antes de entrar na medicina. Eu tive uma professora que é a Laura Pires, que é uma figura para mim muito emblemática, porque a Laura teve diagnóstico de esclerose múltipla e ela tem um livro, inclusive, né, Em Busca da Cura, algo assim, e aí ela foi para a Índia para fazer esse tratamento e ela teve remissão completa, né? Ela foi sem enxergar, ela foi pesando 36 quilos, né, já tinha neurite óptica, outros comprometimentos da doença. E ela conseguiu ter remissão completa. Ela disse que não pode falar em cura, porque é um caminho de desequilíbrio que o corpo dela já conhece. Mas ela teve remissão completa com o tratamento ayurvédico e ela mudou completamente a vida e passou a se dedicar a isso. E aquilo me fascinava, né? Quando eu vi ela pessoalmente, depois de ter lido o livro e de conhecer a história dela, assim, para mim foi bem, bem emocionante. Então, eu entro já na medicina com essas vivências e com essas experiências e esse olhar para a medicina integrativa, né? Que, na verdade, eu nem diria alternativa, porque são medicinas tradicionais. O Ayurveda é mais antigo que a medicina chinesa, que acho que tem, sei lá, 7.000 anos, a medicina chinesa um pouco menos, talvez 5.000. E aí eu entro na medicina, o meu primeiro ano é bem caótico, é muita adaptação, muito difícil, eu me assustei muito, mas assim que eu consegui entrar num ritmo, aí eu decidi fazer a formação em florais, fiz em cristaloterapia, reiki, barra de axis, equalização energética, mas eu continuei a ser tratada com os florais. Eu tinha uma terapeuta na época, tive durante um bom tempo, e os efeitos deles em mim eram incríveis, assim, eu conseguia perceber, e eu me apaixonei, e aí eu segui nos florais, comecei a tratar pessoas da família, amigos, ver também os efeitos. E hoje eu integro isso na minha prática médica e tenho excelentes resultados, né? Porque eu vejo que os florais eles trazem uma cura mais profunda. O medicamento ele é muito rápido assim para silenciar um sintoma, digamos assim. Então a pessoa está chorando muito, toma um remédio, um pouco já vai parar de chorar. Mas por que ela estava chorando? Qual que é a causa? O remédio não chega nesse lugar. Ele para, né? A pessoa para de chorar, então se para com o remédio, num espaço curto de tempo vai voltar, né? Assim, ou não está dormindo, toma um remédio e dorme, mas por que não estava dormindo, né? O que trouxe isso, né? Os remédios eles são ótimos, trazem qualidade de vida, tratam, mas eu sinto que curas profundas, sentimentos de culpa, vergonha, liberação de raiva, traumas, trabalhar traumas, os florais eles são incríveis para isso. Sabe? Eles chegam nesse lugar que a medicação alopática, digamos assim, é um tanto limitada nesse sentido, né? Assim, o remédio antidepressivo, ele trata depressão, mas nem toda depressão é igual. Cada depressão tem uma história, tem uma causa. Então, assim, eu acho que a combinação das duas coisas ela é muito rica
E há também pacientes que têm resistência com medicação e que às vezes decidem que querem só o tratamento com florais. Muitas vezes até pacientes de burnout, e de fato, nesse ponto, muitas vezes eu concordo, porque existe uma falsa ideia de que o tratamento para o burnout é antidepressivo. E talvez não seja assim, talvez uma pessoa não precise do antidepressivo, ou talvez usar só o antidepressivo não é o que vai recuperá-la. Tem muitas coisas envolvidas nisso daí. Eu penso também que quando a gente silencia o sintoma, a gente silencia o motor da mudança, né? Então, uma insatisfação, ainda que um processo de adoecimento, ele, se bem investigado, te leva a uma mudança intencional. Se não percebido, ele vai te movimentar de qualquer forma, porque a nossa natureza, ela é protetiva, ela é autoprotetiva, e ela vai tentar tirar a gente das situações e dos ambientes nos quais a gente não consegue ter segurança e não consegue expressar quem a gente é ou ter as nossas necessidades atendidas, né? Então, eu tenho uma visão do burnout como uma crise de identidade existencial até, muito mais do que uma crise no trabalho. Eu acredito que o ambiente e as relações no trabalho podem sim ser gatilhos e podem ser promotores de doença, como podem ser promotores e gatilhos para cura, né? Para melhores relações, para condições de saúde, para realização, para crescimento, para aprendizagem, para relacionamentos que serão muito frutíferos. Eu tenho amigos que eu fiz no trabalho ao longo da vida que são muito caros para mim, né? E que a cumplicidade das dificuldades do dia a dia ou das metas em comum que nos uniam muito mais do que simplesmente estarmos no mesmo local com aquele salário e aquela função. Então eu acho que é simplista a gente olhar para o burnout como um fator de adoecimento do trabalho somente, porque não é que você cuida da depressão, você cuida da pessoa que está deprimida. E aí eu fico com a sensação, até um pouco da fantasia, na verdade, de que o floral ele entra um pouco mais nas características, nas condições únicas daquela fisiologia daquela pessoa. É isso? Ou é uma viagem minha aqui? Ele não vai atuar no físico. Assim, existem alguns florais que não são florais, são formas chamadas fiflorais, que é fitoterápico, aí tem uma cocção junto com os florais. Aí atua no físico e no que a gente chama de corpo áurico, corpo sutil. Mas os florais em si, eles são muito diluídos. Então, é mais ou menos como a homeopatia, que também trabalha com diluição, só que a homeopatia trabalha com várias potências, né? Os florais, em geral, a diluição é mais padronizada. Então, eles vão atuar no corpo sutil. É uma medicina vibracional. E o que eu percebo? Eu acho assim, da mesma forma que, por exemplo, para tratar uma depressão, só um medicamento não vai ser suficiente. A pessoa vai precisar passar por um processo terapêutico. O que eu percebo é que os florais, eles ou vão facilitar esse processo terapêutico, ou se a pessoa não está em um processo terapêutico, ela tem chances de ter insights sobre ela. Porque eles trazem o que está no inconsciente para o consciente. Aquilo que é impublicável, aquilo que eu não consigo admitir. Por exemplo, é muito confortável para mim só culpar o meu trabalho. Por conta do meu burnout, ou por conta do meu adoecimento X, da fibromialgia ou da doença autoimune. Mas eu não consigo admitir que eu sou competitiva, eu não consigo admitir que durante anos eu assediei, e quando eu fui assediada, aí foi difícil para mim, mas eu estive naquela lógica durante muito tempo. E fiz coisas que depois eu sofri com elas, por exemplo, tá? Então, conseguir lidar com isso, com esses conflitos que a gente tem, com essa ambiguidade que nós somos, né? Assim, que no meu caso, por exemplo, a medicina era algo que também já estava em mim, né? Eu falo essa história da juíza, ela não é médica, isso foi um grande motor para mim, mas óbvio, se eu não tivesse nenhuma vontade de fazer medicina ou um talento, eu não ia enfrentar tudo isso. Tinha isso em mim. Mas era o Deus me livre, mas quem me dera. E eu não conseguia trazer isso para o consciente. A mesma coisa o perfil do Instagram. Eu, assim, não conseguia. Quem criou meu perfil no Instagram foi meu marido. Contratou uma pessoa que fez uns posts e ficou lá um tempo. Até que eu tive coragem de mexer e falar daquilo. Primeiro que eu não tinha
vontade de me expor, assim, tinha uma timidez. E segundo, que o tema é um tema complicado, tabu. Eu não sabia se aquilo ia ser bom, se teria recepção, sabe? Então, não foi fácil, mas eu sei que eu só consegui fazer isso pelo tratamento com os florais. E o terceiro filho também foi isso, né? Algo que eu levei anos para conseguir, assim, aceitar, sabe? E eu tinha diversos sintomas que depois que eu decidi ter o terceiro filho, sumiram. Então, assim, meu corpo já estava sofrendo um tanto para segurar isso, sabe? Por quê? Porque não era realmente algo conveniente. Eu estava recém-formada, com uma carreira nova pela frente. E quantas Tudo bem, vezes, um menino, né? uma menina já tinha um casal, sabe? Tipo, o que mais? Por quê? Entendeu? Por que a gente vai bagunçar tudo isso? E eu Mas eu adoro queria. isso, porque essa E eu coisa... aceitei que eu queria. Sabe, a vida nem sempre precisa caber naquela lógica. Você já tem um menino e uma menina, ou você já tem uma profissão estável, você já... Nem sempre a gente precisa esperar que as coisas entrem em ruínas para se permitir mudar. Eu acho que esse é um aspecto da mudança muito particular, né? Muitas pessoas, isso é muito normal, talvez quem está aí agora nos ouvindo esteja vivendo algo assim, eu já vivi algo assim. Tem algo ruim acontecendo, eu já quero sair dali, ao invés de sair eu espero aquilo desmoronar para eu não ter mais como negar aquilo que está diante de mim e sair de cena, ou porque eu quero encontrar um culpado, né? Então quero demonizar aquela condição, então o trabalho é ruim, o chefe é péssimo e eu já não quero estar ali porque já não me faz bem, já me adoece, já não tira a minha melhor versão. Mas eu preciso ficar ali, e eu tenho dificuldade de me recolocar, e eu fico até que eu saio doente, porque eu não tive coragem ou não consegui me organizar para que essas mudanças acontecessem. E às vezes isso acontece porque a gente não se permite se conectar com essa parte mais criativa. Porque uma coisa pode estar ótima, pode estar dando certo, e você simplesmente tem interesse em outras. E tá tudo bem. E tudo bem, e claro, isso não será indolor, porque é isso. Você tem que se despojar de tudo aquilo que já te traz segurança, familiaridade, senso identitário e se colocar em uma experiência completamente nova e por isso desafiadora e por isso é uma ameaça simbólica ou efetiva para o seu sistema nervoso, e aí você pode adoecer também nesse processo de seguir um talento, uma aptidão. Não é porque você está fazendo algo bom que aquilo necessariamente é prazeroso o tempo todo. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Então, acho que poder olhar para isso e acolher uma história de vida como o que é que eu quero viver, que percurso eu quero percorrer e o que é que compõe a minha identidade aqui agora é fabuloso, né? Eu admiro muito a sua trajetória, eu te admiro muito por conseguir fazer essas transições em tempo real mesmo, assim, percebi, estou sentindo... essa outra coisa que está me chamando, é isso que eu preciso. Não significa que você não tenha tido seus momentos de arrependimento ou de questionamento durante, né, a transição, de se desprender, né, daquilo que você sabia e gostava, né? Você não foi para lá obrigada em nenhuma ocasião, você quis. Algo em você via prazer, via sentido. E aí questionar o sentido que te movia sem se perder, eu acho que é fabuloso, né? É isso mesmo. Foram diversas situações na minha vida em que eu tive que sustentar o diferente. Estar recém-formada na GV e pedir demissão de um banco que era o sonho de todo mundo entrar. Enfim, desistir dessa carreira no mercado financeiro. Estar com um doutorado, uma carreira pronta no direito para começar a dar aula, fazer um concurso, talvez um novo concurso para professora de universidade pública. Imagina quanta estabilidade, né? 2 concursos. E falei, não é isso. Entrar na medicina, o meu envolvimento também, né, com o movimento do parto, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, eu comecei a perceber que muitas das minhas amigas tinham cesárea. Minha irmã queria muito ter um parto normal, chegou lá, assim, 9 centímetros de cesárea. Eu falei, gente, o que acontece no Brasil? E aí eu fui estudar sobre isso, e aí entendi que existia, como eles falam no documentário, O Renascimento do Parto, né, o diretor do documentário fala numa entrevista a matrix obstétrica que tem no Brasil, que a gente tem
muitos interesses financeiros por trás disso, né? Porque uma gestante de parto normal, ela fica um dia só no hospital, ela não usa, muitas vezes, o anestesista, ela não usa todas aquelas, né? Uma cirurgia, você roda muito mais a máquina, a estrutura, isso cobra mais o plano de saúde. Então, hoje a gente tem a grande maioria dos hospitais sendo geridos por fundos. Então, existe isso, né? Não é só na obstetrícia, existe isso no paciente de Alzheimer que não tem indicação de receber dieta, e aí eles prescrevem a dieta porque vai cobrar, né, do plano, na indústria da medicina. É isso. Né? E quando você tem o corpo de uma mulher, assim, no meio disso tudo aí, a coisa vai para um outro nível. E aí, mais uma vez, ao ter consciência de tudo isso, sendo a pessoa que eu sou, não consegui desver, né? Fingir que não tinha visto, que não sabia. Acabei indo um dia na Rua Augusta, encontrar ativistas, comecei a conversar com elas, conheci esse movimento. Eu conheci médicos que trabalhavam no sistema imunizado, vi o quanto eles sofriam assédio, muitos dizendo que já tinham brigado em todos os hospitais, que não conseguiam trabalhar em quase nenhum, que muitas vezes o hospital chamava e falava: a gente não tem interesse no seu trabalho, porque tinha um alto índice de parto normal. Então isso me fez olhar para essa questão assim de uma forma muito profunda, e isso me trouxe uma cura, sabe? Eu também conheci o movimento da amamentação, e tudo isso teve impacto sobre mim. Eu acabei tendo 3 partos domiciliares, planejados, né, com obstetra, pediatra, doula, fotógrafa, mas tive os partos domiciliares, e eles foram importantes para mim, né, assim, acabei amamentando muito tempo também meus filhos, 3 anos o primeiro, 3 anos e 4 meses a segunda. E eu sei que se eu não tivesse conhecido esse movimento e visto mulheres me dizendo que isso era possível e que estava tudo bem, e que não tem essa história de que você tem que amamentar porque o bebê precisa, porque o bebê não fica doente, porque o bebê é isso, o seu peito é uma parte do seu corpo e você pode ter prazer com ela, entende? A mulher como um sujeito de direito também. Sim, e não só como alguém que está oferecendo para o outro, se oferecendo, né, se colocando fora da equação. Exato, justamente. E isso me transformou. Eu me lembro de, às vezes, alguns dias eu chegava do internato, minha filha com 2 anos e pouco, ela já estava dormindo, às vezes estava num estágio mais puxado, que saía tarde. Aí eu ia lá, pegava ela, amamentava, né, devolvia, e sentia aquele boom de ocitocina no meu organismo, assim, prazeroso, sabe? Porque a ocitocina, ela é prazerosa, né? É o hormônio do amor, libera na relação sexual, libera quando a gente cuida de um filhote. Sentir isso. Sabe? E assim, isso para mim é algo que não está no dia a dia do consultório de pediatria, esse discurso, sabe? Então foi uma escolha. E a amamentação para mim foi ficando cada vez mais prazerosa, porque nos primeiros 6 meses ela é muito intensa, você quase não dorme. Mas entre 2 e 3 anos, eles mamavam 1 vez no dia, no fim de semana 2. Então era o nosso momento. E era uma coisa do vínculo, e era algo que só eu fazia, assim. Então isso para mim foi também uma cura desse feminino, sabe? Essa questão dos partos. E eu tive que enfrentar, porque eu tenho 2 sogros médicos. Como assim você vai ter um filho em casa? Sabe? Difícil de sustentar. Mas vou te ouvindo, essa coisa de poder sustentar as decisões assim, e o que elas despertam, né? De bom e de desprazeroso como algo natural. Eu acho que é das coisas mais ricas que a gente pode viver, porque eu acho que a gente romantiza e idealiza muito o sonho ou conseguir sustentar uma escolha e esquece que parte até da pendulação emocional que permite que aquilo aconteça, passa pelo desagrado, pela dor, né? Lu, eu queria muito que a gente pudesse seguir, mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho do seu livro. Tá aqui, meninas, pra gente. Obrigada, Ingrid. Riscos psicossociais à saúde mental do trabalhador, por esta mulher que é uma ativista do direito da mulher, né? Da saúde. Nem deu tempo de falar. Eu participei por 10 anos de um grupo de pesquisa em gênero no Mackenzie. Você vai voltar aqui, tá? Só vamos deixar isso combinado. E eu tenho artigos de livros sobre Lei Maria da Penha, tenho um livro sobre feminicídio,
que eu escrevi o capítulo da Costa Rica, que foi o primeiro país a tipificar o feminicídio. Então, fiz toda uma pesquisa histórica sobre a Soledade e a Marinês, que são as duas ativistas que foram responsáveis por isso lá. Então, também, assim, esse também é o meu lado B, porque meu mestrado, meu doutorado, minha profissão estava ali na saúde mental do trabalho, mas eu tinha, minha orientadora era coordenadora do grupo e ela me levou. Então eu tive uma formação, assim, de ler todas as feministas, sabe? A Irata, a Judith Butler, assim, muito rica. E isso também me faz ter um olhar especial para essa questão de saúde mental e trabalho. Nesse livro eu não faço esse recorte, mas é uma questão que tem um aspecto de gênero muito forte, né, para a gente analisar. O burnout, a gente pode fazer esse recorte de gênero, o assédio, 80% das vítimas de assédio são mulheres. Se a gente for falar só de assédio sexual, a gente vai subir aí para quase 100%, eu diria. Então, no fim, o estudo de gênero me ajudou muito, né? Esse livro foi minha dissertação de mestrado, eu escrevi ele aos 28, 29 anos, eu estou com 44, mas é um livro muito profundo, ele serve para quem adoeceu no trabalho, ele traz uma cura, porque ainda a pessoa entende o que aconteceu. Né? Muito atual. Isso que você falou da forma como você vê o burnout, eu achei tão interessante, porque você traz a responsabilidade individual com essa questão da identidade, o que não quer dizer que a gente não possa falar de um sistema que explora essa fragilidade, que são das pessoas que muitas vezes não têm essa segurança do que eu sou, para onde eu quero, o que é inegociável para mim, e entram nisso. E em algum momento param e falam, nossa, eu fui enganada aqui, né? Eu estou indo num sentido que não é o que eu quero. Então é isso, tem os dois lados. Ninguém sai de uma situação de burnout sem assumir algum tipo de responsabilidade. Eu acho que, assim, nenhum tratamento de saúde tem sucesso sem a pessoa se educar minimamente sobre o que ela tem, e se comprometer e assumir a sua parte, né? É uma parte, tem uma outra parte que é do médico, tem outra parte que é do terapeuta. Eu acho super rico essa junção do medicamento quando ele é indicado, né, dos florais e da terapia. Porque você tem aquele insight com o floral, mas é importante ter alguém para conversar sobre isso, alguém que te valida. Né? E para trazer a consciência, a gente tem pontos cegos e a gente opera neles até que a gente possa ter um ambiente em uma relação segura que nos salve, né? Nos permita estar com quem somos para aí estarmos disponíveis para o outro. Justamente. Luciana, muito obrigada por essa conversa. Foi tão bom, foi tão rápido, assim, passou tão rápido para mim, foi uma delícia. Já faço o convite para que você retorne em breve, já para a próxima temporada, para a gente explorar mais o seu lado B. Eu já admirava e respeitava profundamente a sua entrega para o mundo, e agora sabendo um pouco mais de quem é a pessoa que faz essa entrega, de todas essas curiosidades, experiências, esse olhar curioso que guia, né, como quando crianças, né, o que nos guia não são interesses. Os interesses, eles carregam metas, objetivos e entregas, né? A gente cria expectativas sobre os interesses. Acho que a curiosidade, ela é mais brincalhona, ela é mais leve, e ela leva a gente, eu acho que, para um lugar mais autêntico, assim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você também por ter interesse na minha história, por me dar esse espaço para contar, compartilhar. É muito especial, muito generosa, adorei. E sim, vou voltar com o maior prazer. Eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando está muito inspirado com tudo que ouviu da sua trajetória de vida, de uma palavra que para mim ficou muito forte ao longo de tudo que a gente conversou, que foi o respeito. Respeito por si mesma, pelos desejos, pelo entorno e por aquilo que você podia fazer a respeito dos seus sonhos, assim. Então, quem está nos acompanhando, curta, compartilhe se fizer sentido para você e volte com a gente no próximo episódio. Obrigada, Lu. Obrigada a você.